Foda-se, vamos ver um vídeo aqui do Rafa. Eu sabia que isso aqui é do Rafa, porque eu tinha aberto outra hora sem querer. Mas anime é só um desenho diferente. Maluco, eu literalmente adoro, faço conteúdo de anime, faço música de anime. E anime é só desenho, amigão. Não tem outra coisa não, velho. É desenho. Otaku, Gamer, Nerdola, tudo que tem ruim, esses ingredientes... Muito chato pra caralho. Ben 10 é anime? Não, Ben 10 é um desenho. Anime também é um desenho. Todo anime é um desenho, mas nem todo desenho é um anime, entendeu? Essa é a lógica. Tô feliz por você, está com a... Não, para, chega. Parem de comentar isso em todo vídeo de GX, não tem mais graça. Tá bom, tem um pouquinho. Cara, eu quero comentar um negócio que o Linar fez um bagulho muito inteligente com essa abertura. Fica vendo. Bacana. Hentai Softwares Weird. Bacana isso na minha timeline, viu? Porra, maneiríssimo. Fui parar numa backroom, não recomendo. Ah, não, vai se fuder. Eu odeio o YouTube brasileiro, mano. Pegou no flagra. Aqui, ó, essa aqui é a original. Eu quero mostrar o que o Linar fez, velho. Porque o que ele fez foi muito inteligente, mano. Mano, presta atenção nessa letra incrível aqui, ó. Onde que é, velho? A galera da escola é quente. De volta à classe nós vamos ter uma parada difícil para resolver. Parada difícil, hein? Prestou atenção. Vamos ver o que a tradução fez. Você vai me ajudar se a parada é difícil. Eles repetiram a mesma frase de novo, tá ligado? É muito merda isso. Aí, ó. De volta à classe nós vamos ter que superar desafios mais uma vez. Ele mudou, tá ligado? Esse pedaço. Eu achei legal, mano. Tipo, o que ele fez foi interessante. Você vai me ajudar. É isso, só isso. Vamos ver pro vídeo. O anime de Yu-Gi-Oh! GX foi o primeiro spin-off da série original, o que acabou abrindo caminho no futuro para outros 5 jovens de cabelos esquisitos venderem suas cartinhas. Mas justamente, GX é um spin-off do anime de Duel Monsters, e não do mangá. Então o jeito que o universo encontrou para consertar as coisas foi fazer o mangá de GX e ignorar completamente a série de TV. E também o mangá de Duel Monsters. Não dá pra ganhar todas. Apesar das diferenças, a base da história é a mesma. Eu acho muito legal essas mecânicas do Yu-Gi-Oh! Que tipo, os mangás e os animes são totalmente diferentes. Eu achava muito louco. No mangá o Jaden usa Masked Hero, que é tipo baseado em Kamen Rider, tá ligado? Enquanto no anime ele ganha os New Space, essas porra desse tipo. A parada era muito jovem em 2004. Meio do oceano com uma escola para treinar a próxima geração de duelistas. Os estudantes ainda são divididos em obelisco azul para os excepcionais, Ra amarelo para os novatos que se destacam e Slifer vermelho para ralé. Tá mais pra todo mundo preto e branco. Lembrando que a escola é do Kaiba, então, né, é totalmente de propósito essa divisão. O que vai mudar realmente nessa história é o que acontece com esses jovens no ano escolar, a personalidade de alguns deles, os decks e, em especial, o protagonista dessa história. Na edição da Viz Media, a gente foi agraciado com um pouco dos bastidores desse mangá por meio das tirinhas do autor dele, o Naoyuki Kageyama. Ele disse que numa noite qualquer em 2005, o Takahashi, possivelmente bêbado, ligou pra ele e pediu um mangá de GX imediatamente. No dia seguinte, provavelmente mais sóbrio, eles discutiram as mudanças que precisavam ser feitas. O Takahashi queria a visão pessoal do Naoyuki pra essa história e personagens. Ele não precisava usar os decks de heróis do anime porque ele estava prestes a mudar pro deck dos Nels. E o Takahashi queria um pouco mais de destaque pro Chess, um personagem que ele gostava bastante, mas via mal aproveitado na TV. De resto, Naoyuki estava livre para fazer literalmente o que ele quisesse. E ele fez. Baseado na própria vida dele, ele deu 2 figuras de irmãos mais velhos pro Jaden, e focou em trabalhar o passado das personagens. Legal, mano. Diz o Naoyuki que quando ele viu o duelo final do Yugi e do Faraó no anime, ele ficou tocado em como o Yugizinho tinha crescido, e queria muito Chaz que é o todos cara os outros duelistas tivessem né? esse tipo de passado pra dar esse tipo de emoção nos duelos importantes. E ao meu ver, nesse mangá ele fez isso muito bem. A maior e mais importante mudança é a presença da família Hibiki. A Midori Hibiki é a professora do Slifer vermelho, no lugar daquele maluco das capirotagens lá. O Koyo Hibiki... Aquele maluco ali é possuído pelo demônio, tá ligado? É mó bizarro. O do Ojama, sim, no mangá ele não é do Ojama, mas tipo, no anime... Mano, no anime ele foi rebaixado a alívio cômico, tá ligado? É bizarro.
era um duelista mundialmente famoso, campeão, e que usava o deck de heróis elementais. Eu fiquei com medo que o mesmo protagonista, o mesmo criador do Dinossauro Rei criou o Boku no Pico, nem fodendo. É sério isso? Caralho, mano, que bizonho, velho. Elementais de verdade, com todas aquelas fusões genéricas que realmente dependem da parte elemental do herói. Os Elemental Hero do mangá são muito mais da hora que os do anime, velho. Porque os Elemental Hero do anime é tipo... O Homem-Avião e a Menina Fênix formam esse bicho aqui. Aqui era não, é tipo... Funda um bicho de fogo com um herói, tá ligado? Tipo, ele fundia e fazia um bicho de fogo maior, saca? Era muito mais legal, velho. Aliás, eu tava falando com o Tetsu hoje sobre isso, aliás. Esse daqui, o nome dele em japonês e em português. É Elemental Hero Escuridão. Eu acho isso daí mó da hora, velho. O Jaden conheceu os dois quando ele era criança e estava num hospital por ter quebrado o pé ou alguma coisa do tipo. Como o Hibiki também estava hospitalizado do lado dele, os dois passavam os dias jogando e conversando. É porque cada um é uma palavra em uma língua, e aí o da escuridão foi ser o em português. Tipo, eu acho que um é inferno, o outro é uma palavra em alemão, alguma coisa assim, sabe? E o do Elemental Hero de Dark é escuridão. Quando Koyo ficou sabendo que ele tinha pouco tempo de vida, ele quis sair do hospital e ter um último duelo no circuito mundial, só pro Jaden poder ver o que é um duelo de verdade. E sabe por que o Jaden gosta tanto de ser um Slifer vermelho? Porque o Koyo usava uma roupa vermelha. Sabe por que é tão importante pro Jaden se divertir nos duelos? Porque foi a última coisa que o Koyo ensinou pra ele. É exatamente esse tipo de história triste que dá uma motivação para as coisas existirem que o Naoyuki queria fazer. Outro papel importante aqui você para as tem, coisas existirem que o Naoyuki queria fazer. Resumindo aqui, ó, Elemental Hero ruim e Elemental Hero bom. Tá ligado? Outro papel importantíssimo que o Koyo tem nessa história é nesse mesmo último duelo ele tem inspirado um outro garotinho a se tornar um duelista. Um fã dele que ganhou um autógrafo e até uma carta especial. O Chess é o verdadeiro protagonista dessa história. E aqui vale levantar a diferença entre personagem principal e protagonista. O Jaden é o principal. A gente acompanha ele, vê as coisas do ponto de vista dele. Mas o Chess é o protagonista. É por causa dele que o conflito começa e é ele quem encerra o conflito, derrotando o grande vilão da história. O Dragão de Luz e Trevas é a carta especial que o Koyo Hibiki deu pra ele. O Chess ganhou vários campeonatos infantis, se tornou um duelista promissor, tudo graças a essa carta. E por isso, quando ele entrou na escola... Nossa, tinha um metagame em 2010 que era Twilight, que chamavam, né? Que era deck de Light and Dark, que você usava principalmente... Caralho, como que é o nome daqueles que se milavam de luz? Foda-se, você usava aqueles carinha lá pra ficar milando o seu deck, e aí quando você milava os bichos darks, eram os bichos dark que voltavam do cemitério. E usava, sempre tinha uma cópia desse bicho, tipo, literalmente uma cópia, tipo, no deck, assim, porque ele dava umas função da hora. Direto umas funça maneira. E por isso todos os outros alunos acharam que ele comprou a vaga. Light Swarm, isso mesmo. Obrigado, isso aí, né? Light Swarm. Light Swarm pra milar os bichos dark, e aí você usava principalmente... Red Eyes Darkness Metal Dragon pra ficar voltando o dragão tipo Dark do cemitério. O Dark Armored Dragon também, tipo, rodava pra caralho nesse tipo de deck. Eu gostava pra caralho dessa estratégia. Yu-Gi-Oh! Então o Gon e o Killua não são protagonistas na metade dos arcos do Hunter? Não, o segundo arco lá, o protagonista é o Kurapika, tipo, caçando as aranhas. Kurapika, né, no caso. É que eu gosto de falar que ele cura pica. Ai, vamos lá. Com o dinheiro da família dele. O que leva o Chess a enterrar a carta e parar de usar ela. Pelo menos até o primeiro duelo dele contra o Jaden, em que a presença do Kuriboh alado fez o Chess perder o duelo e ir se desculpar com o dragão. E assim, sendo bem sincero, o mangá começa bem parecido com o anime e bem fraquinho. Mas ele toma jeito lá pela metade dele. O primeiro arco é só um mini torneio, valendo um duelo contra o Zane, que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e continua sendo o melhor duelista que a academia já teve. Junto dele chegam os primeiros vilõezinhos, estudantes que aparentemente estavam possuídos por algo e estavam procurando por uma carta com espírito. A brincadeira aqui é que você não sabe qual das duas é. É nessa parte que a gente conhece um pouco melhor dos outros personagens e as mudanças de personalidade e decks deles.
O Bastion continua sendo o gado de sempre. No meu resumo da terceira e quarta temporada, um monte de gente não entendeu o que aconteceu com ele, mas foi isso, gadíssimo. Ele ficou no mundo dos espíritos com a Tanya. E aqui no mangá não é diferente, só que ele é gamado pela Alexis. Tem algum Yu-Gi-Oh! Que se passa nos meta de FTK? Não, né, mano? Eles não podem contar pra galera que isso acontece de verdade. O primeiro duelo dele contra o Jaden é por ciúmes dele ter o celular dela. Ele usa um deck de yokais e folclore japonês, e fora mais alguns duelos, ele não faz quase nada. A Alexis é bem parecida com a versão do anime dela, sendo uma aluna extremamente popular, o que causa o primeiro duelo dela também contra o Jaden. Aqui ela usa um deck de mulheres frias, bruxas, princesas... Nossa, os Cold Enchantress... Era, tipo, o deck dela não tinha arquetipo, né? Era só, tipo, feiticeiras de gelo, tá ligado? Eu achava legal, mano. É legal. Eu lembro que, tipo, essas cartas saíram no TCG também. Coisas de gelo. O que é curioso, porque é exatamente o mesmo deck que ela usa naquele arco da Sociedade da Luz no anime. O Cyrus já é um pouco mais interessante. Aqui no mangá, o Zane é muito mais de boa com ele. O Cyrus sempre jogou bem, e a única briga que os dois tiveram era porque o Cyrus tinha dó de vencer os duelos e acabar magoando o adversário. E por isso ele acabou no Slifer vermelho. O deck dele continua com os Roids, só que por aqui eles são um pouco mais militarizados. Aquele plot do poder do vínculo ainda é utilizado aqui, com ele tendo receio de usar uma carta especial, mas é uma carta pra fazer cosplay de dragão branco. E aí tem o próprio Jaden, né? O tempo todo ele finaliza os duelos usando o herói elemental Terra Firma, que é uma mistura do papel do Chamalado como a fusão principal e o portador do protagonismo, assim como o Nels era. O Terra Firma era bom, velho. Eu não lembro o que ele fazia, mas pra época ele fazia uns bagulho da hora, mano. Eu acho que ele ganhava ataque pra cada Elemental Hero no cemitério, alguma parada assim, velho. Ele era bem OP, velho. Tem até o visual parecido. E esse monstro é um dos membros da coleção dos planetas. Os monstros especiais criados pelo vilão dessa história. E aí, justamente, o vilão. Ele passa a maior parte do tempo sendo apresentado só como uma escuridão que possui as pessoas, e que está em busca de uma carta com o espírito que selou ele 3.000 anos antes no Antigo Egito. É nessa parte que essa história ofende um pouco a história do mangá original de Yu-Gi-Oh! O descobrimento desse monstro é exatamente a mesma cena que usam no filme da Pirâmide de Luz, o que é uma referência interessante. O que não é interessante é ele ser mais um sobrevivente do massacre de Kuelna. Esse vilão é basicamente o Zork com as motivações do Bakura do passado. Eles dois buscam por vingança por não terem mais ninguém na vida deles. E aí tem referência do que pode ou não ser os sacerdotes originais, fica meio ambíguo. Tem referência ao pai do Aster, que foi quem ele possuiu. Sinceramente, o lore do Yu-Gi-Oh! Clássico é uma merda, ver esse bagulho de o Egito e não sei o que, e porque no Egito essa relíquia. É muito ruim, velho. Criar as cartas da série de planetas. É um vilão bem fanservice. Quando ele ainda era só uma criatura dentro de um ser humano, esse espírito de monstro foi purgado pelo Kuriboh alado, que era branco e ficou preto quando absorveu toda essa maldade. E por isso agora o vilão tá procurando essa carta para recuperar a forma verdadeira dele. Ele só não contava com a presença de um outro espírito, uma defesa deixada pelos sacerdotes egípcios. O único monstro capaz de terminar o que o Kuriboh... O bagulho é moto, foda-se, é isso mesmo, velho. Moto... Caralho, vrum vrum. Egito, velho. Enfia o Egito no cu. O bagulho aqui é moto. Olha o Zinca aí, ó. E, bom, nesse primeiro arco de torneio, o vilão falha. Os dois capangas dele perdem. E o Jaden também perdeu. Pro Chess. O que eventualmente faz ele querer montar um deck próprio, já que ele desrespeitou o deck do Hibiki ao jogar sem se preocupar com diversão. E é nesse ponto que surgem os heróis mascarados, os culpados pela criação desse humilde canal, meus monstros preferidos. Eles são da hora, por favor, não vejam o meu primeiro vídeo, ele é muito ruim. Nesse segundo torneio, mais personagens do anime de GX aparecem no mangá, e dessa vez ainda mais diferentes do que os outros. O Jin não usa mais o deck de fósseis, ele usa jacarés e o tirano Netuno. O Jesse e o Jaden se apaixonam imediatamente, porque nem mesmo universos paralelos separam um amor verdadeiro. Só que aqui ele usa insetos.
e eventualmente foi possuído e usou o Mercúrio. O Gekko ninguém se importou no anime, muito menos por aqui, ele usa o Urano. O Axel continua com um deck temático de guerra, mas ao invés de monstros de fogo, são máquinas dessa vez. O que é um tanto irônico, porque ele usa o planeta Marte, planeta de fogo e tal. E os dois últimos planetas que faltavam eram Júpiter, usado pelo Aster para vencer o Atticus, e Plutão, usado pelo Atticus para vencer o Jaden. E aí, com todos os planetas alinhados, eles roubaram o Kuriboh alado e o Terra Firma do Jaden para ressuscitar o vilão. A única coisa que eu acho zoado do mangá do Yu-Gi-Oh! GX é que, beleza, o Terra Firma é um Elemental Hero. Todos os outros bichos são literalmente só o planeta. Tipo, é o não sei o que Urano, não sei o que Marte. Tipo, podia ter, tipo, sei lá, outros três deles escondidos dentro de outro arquétipo, tá ligado? Sei lá, tipo... Sabe? Dentro do arquétipo, saca? Enquanto... Porra, porque só fica lá não sei o que Marte, não sei o que Plutão, não sei o que Elemental Hero, Terra Firma. Foda-se, tipo... Os planetas são tipo... Não, são tipo os deuses egípcios dessa temporada, tá ligado? Os deuses egípcios dessa temporada são os 9 planetas. Tipo, não dessa temporada, do mangá, né? Não, é isso. Tragédia aceita um duelo final porque vilão de Yu-Gi-Oh! E ele usa o Sol para controlar todos os planetas. Eles realmente precisaram do Kuriboh alado e do dragão do Chess. O poder do Maat é essencialmente o poder de todas as relíquias do milênio, em especial do Enigma do Milênio, que nunca foi confirmado, mas pra mim esse duelo é a confirmação que eu precisava. O Jaden aprende a influenciar o deck dele, conseguindo sacar exatamente o que ele precisa pra vencer os duelos, trapaceando. Exatamente como o Faraó sempre conseguiu fazer. E aí, imediatamente depois desse final extremamente rushado, o mangá nos deu um epílogo bem interessante. O Koyohibiki e todas as outras vítimas acordam do coma. Os personagens mais velhos usam os visuais deles mais velhos. A Alexis com uma jaqueta que o Arquivé veio usar depois. É uma referência legal que o anime fez. E o Jaden com o visual da 4ª temporada. É bonito, me emocionou um pouquinho. O mangá mesmo se encerra prometendo um duelo entre o Jaden e o próprio Koyohibiki. O duelo que só veio acontecer uns bons anos depois em uma edição especial comemorativa. Mas meio que não tem nada demais nela. É só o Jaden usando o resto dos heróis mascarados porque eles estavam vendendo o deck estrutural. Da mesma forma que eu aprendi a gostar do anime de Yu-Gi-Oh! GX na reta final dele, aqui no mangá foi exatamente do mesmo jeito. Ele começa bem fraco. Nossa, o anime do GX é muito ruim, velho. Tipo, só fica bom da 3ª temporada pra frente. E no que chegou no Brasil... o que chegou no Ocidente, eles não adaptaram a 4ª temporada, tá ligado? Eles, tipo, fizeram um final alternativo pra 3ª. Então você fica tipo, mano, que merda foi essa, sabe? Tipo, para. Dos deuses do X, não, o obelisco é do primeiro, velho. Nossa, então, essa parte é muito ruim, velho. Tipo, o que é legal do GX é o final, velho. Quando o Yusei vira o rei lá do bagulho, usa o Evil Hero, aí fica possuído pela Yubel, sei lá, nunca lembro o gênero daquela porra. Não, mano, o obelisco é na 1ª temporada. Não tem obelisco no GX, velho. É um deus, sim. Tem 3 bestas sagradas no GX só no anime, velho. Aquelas bestas, tipo, mano, são uma merda, tá ligado? Tipo, elas são literalmente clones dos deuses, não é? Eles são tipo meio que clonezinhos, mas eles tipo, são uns bichos bem bosta, assim, sabe? Mano, tipo, isso também fica na 1ª temporada. O GX fica legal quando tem o arco lá dos caras chegando, aí o Jaden vira do mal, e aí ele volta, e tipo, é legal a partir do momento que acaba o arco da 3ª temporada lá dos Arcana Force, e o cara fica possuído pelo espírito de 2 olhos lá. Tipo, ali que fica legal, tipo, bem no final, mas até lá é uma bosta, velho. É por isso que eu falo, velho, 5Ds é a melhor temporada que tem, velho.
não tem nem o que defender. Mas quando o autor engaja na ideia de dar um passado e motivos para as ações dessa galera, parece que tudo funciona bem. Tem muitos pormenores que eu nem comentei, tem bastante duelo genérico, bastante interação com elementos do anime, então se você gosta um pouquinho de GX, acho que vale a pena dar uma olhada no mangá. E mesmo que você não goste, vale a pena olhar pelas notas do autor, que são já quase um ano menor que 3. O Mesmer, muito obrigado, cara. Quase um ano, velho. Isso é foda. Obrigadão mesmo, de coração. muito boas. Ver o ódio dele enquanto o 5Ds estreava e em todo o torneio ele perder porque não queria usar as cartas Synchro. E se você acha que isso é maldade minha com ele, saiba que ele tirou uma foto do Takahashi montado na moto do maldade minha torneio ele boas. Ver o ódio dele enquanto o 5Ds estreava e em todo o torneio ele perder porque não queria usar as cartas Synchro. E se você acha que... o autor que é um babaca, né? Ai, não quero usar Synchro porque, coisa nova. Ah, se fuder. Otário. Que isso é maldade minha com ele, saiba que ele tirou uma foto do Takahashi montado na moto do Yusei e deletou ela. Esse cara mereceu ver os monstros que ele criou sendo vendidos como É verdade, mano. Esses bichos, eles não são Synchro no mangá, eles são normal. Caralho. Synchros, tô nem aí. Cara, é chatão, mano. Synchro é a mecânica mais da hora que tem, velho. Synchro era o ápice do Yu-Gi-Oh!, velho. Depois disso foi só ladeira abaixo. Tipo assim, Exceed, né? O XYZ é muito fácil, tá ligado? Tipo, estragou demais o jogo, velho. Cara, é isso que importa, cara. Quem gosta de Yu-Gi-Oh! Vai entender o vídeo. Vai ter os caras no comentário, eu vou fazer corte disso só pra ver os caras no comentário falando que o metagame hoje em dia é perfeitamente balanceado. Nossa, sim, hoje é o melhor metagame que teve, eu adoro jogar Yu-Gi-Oh! Cheio de hand trap e jogo que acaba na primeira partida. Pelo amor de Deus, velho. 5 era mais fácil que Fusão. Não só era mais fácil, era mais... abrangente, tá ligado? Tipo, era menos limitado, sabe? O GX, ele começa a deixar as fusões menos limitadas, colocando tipo, a fusão assim, é um bicho de fogo com um bicho não sei o quê. Tipo, não dando material específico, sabe? Mas mesmo assim, velho, 5 é muito superior, velho. XYZ é uma ideia da hora, mas com uma execução bem merda. Realmente, tipo, a ideia é legal, mas é tipo, se você parar pra pensar, é muito fácil de invocar, velho. É muito merda. Hearthstone, pelo amor de Deus, né, cara? Hearthstone não é TCG, velho. Hearthstone, Legends of Runeterra, esses jogos assim, não é TCG, velho. Porque, tipo, se você não consegue fazer fisicamente com as cartas, não é TCG, é jogo de estratégia. Entendeu? É basicamente essa a minha opinião, velho. É isso, esse é um corte.